jornada, a longa estrada que eu vou prosseguindo. Sei que vou subindo o grande penedo, os montes rochedos, com Cristo sem medo, vou sempre cumprindo. Não sinto temor na grande jornada, porque na estrada vai sempre comigo o meu grande amigo, minha proteção, com a forte mão na grande tormenta me dá salvação. Senhor, seu amparo não posso contar, nenhuma vantagem, pois meu eu não sou, e nesta viagem Jesus, meu Senhor, é quem me sustenta na grande tormenta, é quem me curou. Confiando sigo com meu Salvador, pois é meu abrigo e meu protetor. Deus abençoe nossos amados irmãos, na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler uma porção das Escrituras que está registrada no Evangelho de João, capítulo 2 e verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, Jesus. Então nós lemos no Evangelho de São João, capítulo 2, versos 15, 16 e 17. E nós gostaríamos de ler um trecho da mensagem Adoção, Manifestação dos Filhos de Deus. Essa mensagem foi pregada pelo profeta Irmão Brana em 18 de março de 1960. Mas antes eu quero contar um testemunho que me aconteceu há não muito tempo atrás, não é? Eu estava em minha casa, e mais precisamente na cozinha, ali ao lado da pia, na cozinha. E algo me veio e me disse assim: é uma sentença. Eu pensei, o que seria uma sentença, não é? Aí então aquilo me disse: é você que decide. Se você quer amar a Deus, você não pode amar o mundo. E se você quiser amar o mundo,
você não poderá amar a Deus. Não dá para ficar com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Aí eu fiquei pensando nisso. É uma sentença. Então isto quer dizer que é eu que decido a quem eu quero amar. Mas eu tenho que saber que existe uma consequência com relação à minha decisão. Se eu quiser amar o mundo, então o amor do Pai não estará em mim. E aí, lendo aqui agora essa escritura, então, nós encontramos que o Senhor Jesus Cristo disse que nós não deveríamos amar, né? Eu vou voltar lá, então, um pouquinho, antes de continuarmos na mensagem, porque isso é muito importante, é bom frisar bem isso aqui, né? Então, veja só, no 15 diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Agora, no 17 diz assim, e o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quando me foi dito, é uma sentença, mas eu teria o direito de decidir se eu quero amar o mundo ou se eu quero amar a Deus, mas então veio a advertência no versículo 17, não é? Se você amar o mundo, você tem que saber que você estará amando uma coisa que vai passar. Com todas as suas concupiscências, todos os seus prazeres, as suas diversões, ele vai passar. Então, agora, se você amar a Deus, isso permanecerá para sempre, não é? Então, é muito importante nós observarmos isto. Agora, voltemos, então, para a mensagem já anunciada. Adoção, a manifestação dos filhos de Deus, pregada em 18 de maio de 1960, pelo profeta Irmão Brana. Então, no parágrafo 131, ele diz assim, e se amarmos o mundo, ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nem mesmo em nós. Observemos isto, se amarmos o mundo, e as coisas do mundo, o amor de Deus não está nem mesmo em nós. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, pois estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontrarão. Muitos virão a mim naquele dia e se assentarão no reino, disse Jesus, com Abraão, Isaque e Jacó. Mas os filhos do reino serão lançados fora, e dirão, Senhor, não fizemos nós isto em teu nome? Nós não pregamos? Não éramos nós, o doutor fulano e o reverendo ciclano? Então ele responderá, né? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu vou dar uma paradinha aqui, né? Neste parágrafo aqui. Então, naquele dia, disse ele, que muitos virão a ele e dirão, mas Senhor, no teu nome nós fizemos grandes maravilhas, nós pregamos o evangelho, nós fizemos cura divina, né? Nós expulsamos demônios, fizemos muitas coisas em teu nome. E ele vai responder essa pergunta aqui, essa resposta, aliás, ele vai dar essa resposta muito importante, impressionante. Ele vai dizer assim, não, eu nunca vos conheci. Porque há quem diga
que essa escritura aqui refere-se às pessoas que eram crentes e se desviaram, né? Então elas foram crentes, foram pregadores, expulsaram demônios, fizeram cura divina e, enfim, fizeram a obra do Evangelho. Mas ele vai dizer assim: não é assim. Não é que você está desviado, é que eu nunca vos conheci. Para mim, vocês nunca foram conhecidos porque vocês praticaram iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é justamente você fazer uma coisa que você sabe que é errado, que você sabe que não deve fazer, mas faz por alguma circunstância. Talvez você o faça por respeito a alguém, para não desagradar alguém, né? Para ficar bem com certo tipo de pessoa, com certo tipo de sociedade e assim por diante. Mas você sabe no fundo da sua alma que você está errando, não é certo? Agora, o cristão que não ama o mundo, ele nem sequer dá satisfações ao mundo. Ele ama a Deus, ele ama a sua palavra, ele ama o seu profeta, ele ama o povo de Deus. A pessoa que ama a Deus, ama seu povo, ama o seu profeta, ama a sua palavra e não quer saber de dar satisfações ao mundo, a quem quer que seja. Se você tem um amigo, um parente que você estima bastante, você não quer desagradar aquela pessoa, mas aquela pessoa não quer o Evangelho, não quer crer na palavra de Deus, não quer aceitar a mensagem do profeta de Deus, e você vai ficar com os pés em duas canoas, não é? Gostando do Evangelho e tendo que amar o mundo, tendo que amar as pessoas do mundo. Você já sabe o que acontece se você ficar com os pés em duas canoas. Se você nunca teve essa experiência, mas faça uma ideia. Duas canoas perto dentro de um rio e você coloca o pé em uma e o pé em outra. O que vai acontecer? Uma vai para um lado e outra vai para o outro e você vai para o fundo. Essa é que é a verdade, né? Pés em duas canoas. Amar a Deus e amar o mundo não dá certo. Deus não aceita, Deus não reparte sua glória com quem quer que seja. Ou você tem que ser crente de verdade e crer em Deus e abandonar as coisas do mundo. Ah, mas são meus parentes, né? São meus irmãos de sangue. Eles não creram no Evangelho, eles não creram na mensagem. Eles não creem no profeta, mas são meus parentes. Então, você tem que escolher. Por isso, me foi dito ali na minha cozinha. É uma sentença, você tem que escolher. Isso é sério, é muito sério isso. É coisa de se pensar. Depois você pensa, mas no final do caminho, eu vou no arrebatamento. Não, você vai com eles, para onde eles forem. Porque o Senhor Jesus Cristo disse isso. Ele nos preveniu a respeito disso. Não amem o mundo, porque as concupiscências, os prazeres do mundo passarão, vai passar um dia. O apóstolo São Pedro disse que esse céu e essa terra que nós vemos hoje estão reservados como um tesouro para o dia do fogo. Vamos pensar nisso. Um tesouro, isso vai ser queimado. O próprio Pedro diz que o céu enrolará como uma folha de papel quando você põe ela assim em cima da fogueira, do calor, né? E ela vai esquentando, esquentando, esquentando antes de pegar fogo, ela começa a enrolar, não é? Então, o Pedro disse que esse céu que nós vemos hoje, essa abóboda celeste, vai enrolar como um pergaminho, como uma folha de papel perante o fogo. E a terra vai ser queimada. Então, por isso Jesus diz, cuidado, leve isso a sério.
Você sabe, você conhece a verdade. Eu conheço a verdade de Deus. Então, nós não teremos a chance e a desculpa de nos chegarmos perante o Senhor e depois dizer para Ele: Senhor, mas eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha feito, não é? Certinho, mas Ele vai dizer: apartai-vos de mim. Aparta-te de mim, porque você praticou iniquidade, você sabia na sua alma que você não devia acompanhar o mundo, acompanhar as pessoas, mas eu não podia desagradá-las. Então você desagradou a Deus, então você desagradou o Evangelho. Oh Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Vamos continuar só mais um pouquinho aqui. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Aleluia. Então, eu estou lendo aqui na mensagem adoção, como eu já disse, não é? Então, vamos ver isso aqui, né? Deus, eu vou falar um pouquinho aqui mais na frente, deixa eu ver aqui, só mais um pouquinho. Eu queria ler aqui sobre a eleição, mas vamos aqui mesmo no parágrafo 133, só mais um pouquinho. Deus, através da eleição de sua graça, te chamou. Deus, através da eleição de sua graça, te santificou. Deus, através da eleição de sua graça e seu poder, te batizou e te colocou nesta terra de descanso. Aqueles que têm entrado nesta terra, eles estão descansando. Essa terra não é o milênio ainda. Essa terra é o batismo com o Espírito Santo. Então, aqueles que já entraram nessa terra, nesse descanso, quando você recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo de verdade, então é isso que acontece. Você não tem mais prazer com as coisas do mundo. Lugares, né? Frequentar lugares onde não tenha um cristão lá. Pensa nisto. Você tem prazer de frequentar um lugar, um aglomeramento de pessoas? Agora, às vezes, você quer saber de uma coisa? Às vezes, o Evangelho não nos tira daqueles lugares, mas um demônio que chama Covid-19, esse tira você de lá. Vai agora, lá. Vai lá nos barzinhos, vai lá nos aglomeramentos de pessoas. Por que você não vai agora? O Evangelho não consegue te tirar, mas o Satanás faz você ficar em casa. Me perdoem, a gente fica religioso, a gente fica eufórico, não é? Com as verdades. Mas isso não é certo? Obedecer o Evangelho nós não obedecemos, mas por medo de morrer, de ficar contaminado pelo vírus, coronavírus, aí a gente não vai. Em shows, em barzinhos, em aglomeramento de pessoas incrédulas, blasfemadoras, pessoas que não creem em Deus, que nem sequer sabem que existe um profeta e você sabe. Você está como a porca que volta à lama. Essa é a verdade. Se eu fizer isso, eu estaria também, como a porca que volta à lama. Mas se você recebeu o batismo com o Espírito Santo, se você entrou na Terra Prometida, sabe o que acontece? Você não tem mais prazer naquilo. Não, eu não vou. Mas vamos. A pessoa querida, a pessoa que você ama, diz, vamos. Né? Não, eu não vou. Porque tem uma outra pessoa que me ama também, tem uma outra pessoa a quem eu amo também, que me é muito querida, de quem eu também sou querido, mas essa é mais digna de que eu lhe obedeça. E essa é o Senhor Jesus Cristo. Ele que nos ama de verdade. Ele morreu na cruz, crucificado, derramou seu sangue
sofreu vergonha na cruz, ficando quase nu, por causa da minha alma, por amor de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos atentar para estas coisas e que Deus não fique entristecido conosco. Deus nos ajude. Nós voltaremos em outra oportunidade a falar mais a respeito dessas coisas. Amém, Jesus. Fiquem todos com Deus. Amém.